Por que a Zendaya, além de Odisseia, ela também está em Duna, parte 3? E aí, a gente vem pra essa cena aqui, ó. Vimos os primeiros 7 minutos do filme na CinemaCon. O longo chega aos cinemas brasileiros dia 17 de dezembro. E isso é muito importante para outro ponto também que vamos falar ao longo desse vídeo. A prévia começa de forma impactante com um canto e um som grave que aceleram até serem interrompidos por uma sirene, enquanto a câmera foca em um planeta sob fumaça e chuva intensa. Naves quadradas descem em direção à superfície e acompanhamos uma delas em sua aterrissagem. No interior da embarcação vemos soldados em silêncio, incluindo Stilgar, o personagem de Javier Bardem. Ele não está gritando "Nissan!". Alguns observam lembranças e anéis demonstrando medo, até que começam a cantar "Deus esteja conosco", revelando serem guerreiros Fremen com seus característicos olhos azuis brilhantes, tal qual um dragão do Yu-Gi-Oh! Ao chegarem a uma planície, centenas de naves desembarcam o exército. Mas a operação é interrompida por um clarão no horizonte. Um canhão colossal. Maior que o... Caraca, quem descreveu o Promelete aqui foi sacana. Um canhão colossal maior que um verme de areia. A quinta série gritou agora. Surge do colchão. Não é pro caralho. Surge do chão e começa a disparar, causando explosões massivas e destruição absoluta. O som e a escala da devastação são impressionantes. Em meio ao caos das trincheiras, Bardem usa um binóculo para coordenar um ataque de bazuca, conseguindo atingir parte da arma que se revela em uma mega nave de combate protegida por escudos. Depois vimos um trailer que começa com um diálogo tenso entre Poe Atreides e Duncan Idaho. Poe aparece com um visual diferente. Careca, né? O Chalamet careca é esquisito. Careca e com um olhar sombrio, enquanto Idaho afirma que ele destruiu mundos e está além da redenção. A prévia ainda apresenta Robert Pattinson como Skytail e figuras que lembram samurais, culminando em um confronto épico do Jason Momoa, que é um clone, eu acho, sobre um verme contra Poe. O encerramento traz a imagem de um verme gigantesco consolidando uma escala monumental que faz jus ao universo de Duna. Antes de apresentar as cenas, né? Acabou a narração épica, porque tudo em Duna é épico, né? Villeneuve descreveu Duna parte 3 como um suspense que tem mais ação e emoção que os 2 filmes anteriores. Já Chalamet disse que Poe está lutando para manter as partes dele que ele mais valoriza, ainda tentando proteger sua família enquanto vira um imperador. Então, assim, amigos, o que a gente tem é o panorama de Duna aqui, né? De como que vai se desenvolver esse rolê. E no caso da Chani, né, a gente tem que, assim, ela acabou meio chateada, mas talvez ela volte a ser companheira do Poe, segundo que a gente tem no livro, né, no material básico. E isso ela vai, assim, se ela já estava injuriada no filme, no livro ela vai seguir nessa pegada, né, porque provavelmente ela vai estar bolada com a Princesa Irulan, né, as manipulações ao redor do Imperador, e aí ela também deve ter alguma coisa ligada à gravidez, mas o principal é que muito provavelmente ela vai ser ali, como a Zendaya tem sido, né, uma questão, né, de todos esses filmes que a gente tá falando aqui, é que a Zendaya nunca é colocada como vilã, né, a fase dela permite ela a não se, vamos colocar assim, colocar nesse ponto. E nesse ponto muito E nesse filme, principalmente, o lance dela é de ser um sustentáculo humano, ao que resta humano do Poe, né? Que ele vai vir numa jornada ali complexa e ela sair da história pode ser o ponto de ignição pro Poe virar um arrombado e cair, entendeu? Então, assim, é mais um protagonismo dela e é mais uma coisa que a gente pode ver que vai acontecer nesse universo de Duna e que é complexo, né? Mas por que eu trouxe Duna aqui pra vocês? Porque Duna vai sair no mesmo dia de um filme aí. Eu até bati aqui e balançou a câmera. Porque, segundo aqui, ó, até é do ano passado essa manchete aqui, mas ela ajuda a corroborar com outra manchete do presente.
Barbenheimer. Olha, eu até corto aqui, ó. Doomsday? Vingadores e Duna definem novo Barbenheimer como estreia no mesmo dia. A Marvel adiou o lançamento de Vingadores Doomsday e agora vai estrear junto com Duna 3. A mudança foi suficiente para deixar os fãs agitados com a possibilidade de um novo Barbenheimer e muitos fãs já estão chamando de Doomsday ou Dunasday, que eu acho que é melhor, mas apetece mais a nós, né? Aí falando aqui que, ó, Doomsday já está em processo de filmar. Doomsday, né? Dunasday. Então os dois filmes estão filmando junto, né? Tá em processo de filmagem e tudo mais, é do ano passado, mas aí eu achei engraçado, porque, primeiro, se vai rolar um Doomsday, um Dunasday, um Dunesday, um Unidunesday, demorou pra engrenar, né? Mas a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse ponto, porque tem essa manchete aqui, ó. Doomsday, é destaque, né? Marvel já sente pressão com o avanço de Duna 3, segundo nosso querido Vitor Cierro, aqui, né? A maior disputa do cinema 2026 já começou antes mesmo da estreia, mesmo com o peso da marca. Vingadores Doutor Destino vê Duna 3 sair na frente no primeiro grande termômetro de interesse do público. O impacto inicial veio com os trailers. Enquanto o primeiro vídeo de Duna 3 ultrapassou 36 milhões de visualizações, o mais visto entre os materiais de Vingadores 5 ficou perto dos 20 milhões. Vale lembrar que foram uns 4 trailers esquisitos lá, que deu 20 milhões, não tem a somatória aqui, na verdade. Os trailers deveria ter, meu amigo. Colocar aqui a somatória dos trailers. Mas um deles deu no máximo 20. Esse cenário chama atenção porque vai na contramão da lógica recente de Hollywood. Historicamente, filmes dos Vingadores dominam o interesse global com uma força comercial difícil de ser batida, especialmente em confrontos diretos. Mas Duna chega com um crescimento consistente. O primeiro filme fez 400 milhões e a sequência 700 milhões de dólar, mostrando uma franquia em ascensão no momento decisivo. O confronto já tem até nome entre os fãs, inspirado no fenômeno Barbenheimer. O embate foi apelidado de Doomsday. Os dois longas chegarão aos telones no mesmo dia 17 de dezembro de 2026. E aí eu pergunto a vocês, aqui nos comentários, você vai ver primeiro Duna 3 ou você vai ver Avengers Doomsday? Ou você vai ver os dois? Por baixo você vai gastar aí umas 6 horas no cinema, sem contar os intervalos e lanches entre uma sessão e outra. Nesse contexto, a Marvel também já sofreu um revés estratégico. Vingadores do Destino não terá acesso a IMAX, isso é importante, em seu lançamento, abrindo vantagem direta para a Duna Parte 3 na disputa pelo público premium nos cinemas. Sessões em IMAX costumam ter ingressos mais caros e alta demanda, o que pode impactar diretamente a arrecadação inicial. Duna 3 pode surpreender a Marvel, segundo nosso amigo aqui. Ainda assim, a disputa é longe de estar definida. A Marvel deve apresentar novas imagens do Doutor Destino em eventos como a CinemaCon 2026, a aguardar, até agora não saiu nada, o que pode mudar o jogo rapidamente e reacender o favoritismo da franquia. Por enquanto, se vê um cenário raro. Pela primeira vez em anos, um filme fora do universo Marvel surge com força suficiente para pressionar o maior gigante do cinema comercial antes mesmo de chegar às telonas. Com esse cenário aqui do nosso amigo, vou até trazer um comentário antes aqui do nosso amigo aqui, ó. Acho interessante como o Denizão trabalha a Shani nos filmes. Denizão, não eu, o Villeneuve. No livro ela é bem submissa, no filme ele faz ela ser do contra. E ele disse aqui, ó, que vai ver os ambos, mas a prioridade é Duna. Ouvi dizer que a Disney estava estudando para antecipar o lançamento de 7 dias porque não quer perder grandes salas de IMAX que são exclusivos de Duna Parte 3. A questão não é essa, cara. A questão é, será que vai ter pronto o IMAX do Vingadores? Porque não é isso que eles se preocupam muito, não. E com esse cenário estabelecido, o que eu trago pra vocês aqui vai ter ou não vai ter Doomsday? Entendeu? E pra isso, eu consultei ao nosso amigo Chat, Gepeto, esse cenário. Faça uma análise de Doomsday ou Dunasday, considerando os seguintes cenários. Homem-Aranha, que são os vetores principais dos dois filmes hoje que pode impactar. O Homem-Aranha, do meio do ano, que é o que vai ter a Zendaya também. Vai flopar ou não vai flopar? Considere esses dois cenários. E do lado de Duna, se a Warner vai ser ou não vendida efetivamente para Paramount. E aí ele fez um cálculo que explicou tudo mais. Então assim, cenário 1, Homem-Aranha flopa e Warner não é vendido para Paramount. O resultado, Doomsday vira batalha de sobrevivência e Dune sai muito fortalecido. Falando questão do IMAX, a gente falou do público premium boca a boca.
E aí, tipo assim, ó, fala que o MCU chega desgastado em dezembro, nesse cenário, o público casual perde confiança na Marvel, a narrativa online, o MCU está cansado. Tá cansado da gente falar agora, né? Mas o cenário 2 que ele colocou é: Homem-Aranha flopa e a Warner é vendida para Paramount. Aí ele apostou no caos, né? Aqui, ó. Falou que vai ter reestruturação interna, mudança no marketing, isso pode atrapalhar no ruído estratégico e uma campanha mais conservadora de venda do filme. E pode ter um paradoxo também. Que Duna 3 segue forte por qualidade e hype, mas a máquina de distribuição pode ficar menos afiada. É algo que eu já falei nos filmes da Warner, principalmente do Superman, como é mal vendido. Enquanto isso, a Marvel, mesmo enfraquecida, ainda tem a máquina proporcional global. E o Doomsday vai ser menos orgânico e tal. Mas cenário 3. Homem-Aranha bom e a Warner não é vendida. Que eu acho que é o cenário que... Eu torço, né, pro cenário que aconteça pro final do ano, entendeu? Ele colocou, na visão dele, que... Vai ter os memes vão bombar mais pouquinho, estilo o Barbieheimer, de Veja 2, memes, discussão de fã, tudo mais, né? Aí o dezembro cria um clima de a Marvel voltou. Cara, isso aqui é muito subestimado. Eu acho muito que pode acontecer, entendeu? Aí vai ter uma boa recepção, restaurar o hype, papapá, tudo mais. E Duna tem a vantagem da qualidade, né? E a Marvel da massa, né? E o cenário 4, que é Homem-Aranha bom e o Warner vendido para Paramount. Que é teoricamente o mais imprevisível, segundo ele aqui, né? Porque a Marvel vai chegar forte, Duna vai chegar forte, o Warner Paramount em transição. Aí questão de ser conservador, centralizar, não ser tão ousado e tudo mais. E pode ser também que a Paramount queira pôr uma grana nesse filme e fazer ele ficar mais forte e tal. E talvez isso possa ou inflar o Duna ou fazer o Duna ficar mais mirrado, entendeu? Mas na leitura geral dele, o fator determinante é o Homem-Aranha desse rolê todo pra acontecer. Então o Doomsday passa pelo Homem-Aranha segundo o ChatGPT. Agora, segundo o Dennis, não vai acontecer o Doomsday não. Por que eu digo isso, entendeu? Feito todo esse preâmbulo aqui. Eu acho que não vai rolar porque o Barbieheimer, ele vem de um cenário que era quase apocalíptico pra gente. Que era um cenário de pandemia, entendeu? E a gente vai pra esse filme, se a gente chegar até lá, né? Dependendo de certos líderes aí, né? Que a gente não vai sair de uma pandemia, né? Se seguir tudo do jeito que tá, tal assim, a gente vai pra lá num cenário de mundo caótico, ansioso que a gente vive tal assim. E não vai ter aquele impacto, pô, sair de casa eu vou ver 2 filmes. Entende? E também na questão mercadológica da parada, Duna e Doomsday não são tão diferentes assim. Porque os dois foram concebidos como blockbusters. Os dois foram concebidos, independente de qual Warner for lá pro final do ano. E da Disney que também tiver lá no final do ano, com ou sem Homem-Aranha, como arrasa-quarteirões do ano deles, entendeu? Eles colocaram em dezembro para pegar férias de dezembro, para pegar folga de dezembro, para pegar o mercado de cinema de dezembro. E talvez até mirando premiações também. Nesse caso, talvez até mais para Duna. E talvez para Vingadores ao filme do Natal, entendeu? E seria incrível se tivesse coisa de Natal. E outra coisa também é que não tem uma distinção gigantesca, assim. Tipo, o tom do Villeneuve, né, é o tom do Nolan, entendeu? Ele é mais sombrio, mas não tem um dark versus colorido aqui, entende? A Marvel, lógico, é mais colorido e tal, mas também não é tanto, assim, quanto, não é rosa, sabe? Então, não tem uma distinção visual muito grande entre os dois, entendeu? Cara, você pegar o take lá da Shuri no deserto lá, que tá nos teaser do Doomsday, e qualquer take do Duna, muita gente passa como o mesmo filme. Do mais leigo, assim, entendeu? Que vai ver de longe. De longe você não vai ver a diferença dos dois. Isso que eu tô falando. E por fim, os 2 filmes são pro mesmo público, que é o Nerdola, entendeu? O cara que vai ver Duna
primordialmente, ele vai acabar vendo Vingadores depois. E o cara que vai ver Vingadores primordialmente, ele vai acabar vendo Duna depois. Então não tem um público diferente, entendeu? Assim, tipo, pra dar uma diferenciada e tal. Pra ser o filme que o cara vai ver sério e o filme que a namorada, a esposa, vai ver pra divertir no rosa, entende? Um que um vai pensar e o outro vai ter o rolê do cinema. São duas experiências que batem mais ou menos, entendeu? Que gera assunto no meio nerd de discussão de horas e horas, independente se é de qualidade ou não, para as pessoas, de uma forma bem semelhante, entende? Então, eu acho muito difícil rolar um Doomsday, entendeu? Vai ficar muito. Doomsday é um evento do nicho do nicho. Não é um negócio que vai ser tão abrangente, saca?